Olá, toda semana aqui no Câmara Livre a gente aproveita a nossa missão pública das discussões dos temas das relações sociais e de pessoas, que é o que importa no dia a dia das vidas comunitárias, e leva até você visões de mundo. E esses nossos recortes sobre a vida de cada um, a interação com as nossas profissões e os desafios da vida, a gente oferece, quiçá, uma forma de você ver o mundo ao seu redor. Por isso é que a gente toda semana faz nesse fundo escuro aqui um convite, como aceito pela Gabriela Cristina Gavioli Pinto, de vir conversar conosco sobre esses recortes. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Nelson. É muito bom poder dividir um pouco, né, do nosso dia a dia como advogado, o que a gente passa, as soluções, né, dos conflitos que existem na advocacia entre as partes e que a gente está ali para mediar, para tentar trazer a melhor solução sempre. Você contou pra gente que nasceu em Bauru e, no seu caso, quando chegou lá perto daquela primeira ou de algumas das decisões difíceis que a gente tem na trajetória da vida, você já tinha o direito na sua frente ali como pronto. Para você foi uma escolha natural ou mais natural? Sim, foi muito natural. Eu sabia que eu queria ajudar as pessoas a terem a justiça, né? Vamos dizer assim. Meu pai e minha mãe queriam, um queria que eu fizesse medicina, o outro queria que eu fizesse odonto, mas não estava dentro de mim. Para mim, o que estava interiorizado mesmo, assim, missão de vida, ajudar as pessoas buscando o direito delas. Você é caçula com mais duas irmãs, elas estão em que área? Uma é enfermeira e a outra é fonoaudióloga. Bem distinto, mas duas na área mais de saúde, lógico, você do direito. Quando você deixou a faculdade, aí já é o segundo ciclo. Fala, opa, peraí, o que eu vou fazer com isso na mão? Lógico que tem a questão da adaptação, buscar lá o AB, mas independentemente desse time, você, num determinado momento, logo em seguida, teve a OAB em mãos e falou, bom, peraí, eu vou tentar as carreiras públicas do dia a dia ou vou advogar? Na verdade, eu não tirei a OAB, não prestei o exame de ordem logo de cara. Logo em seguida. Logo em seguida, e eu queria magistratura, eu queria ser juíza. Então, eu fiquei estudando para concurso, mas aí veio uma alteração na lei e exigiu 3 anos de experiência como advogada. Tá. Então, nesse meio tempo, eu tive que optar pelo exame de ordem e me tornar advogada. E comecei a advogar em 2007. Entendi. Quando eu comecei a advogar, eu vi que o que eu queria realmente não era ser juíza. Isso te ajudou a mudar a visão sobre o seu caminho. Exato, porque eu vi o quanto é importante o advogado levar os fatos e fundamentos para o juiz, para que ele, juiz, entenda o seu lado, o lado do seu cliente, na verdade, né? E dê uma sentença, uma decisão favorável ao seu cliente. Você começou por qual área, ou qual setor aí do direito? Direito do trabalho. Do trabalho? Isso, patronal? Patronal. Tá, dessa experiência, desse período seu, hoje a gente discute já numa outra fase, né? A gente está falando aqui de 2007 e 2012, por exemplo, logo em seguida, muito recente ainda, para a história do direito da operação do dia a dia, as mais de 100 mudanças na consolidação das leis trabalhistas. Isso mexeu muito com esses conflitos ou essas demandas ou não? Principalmente a reforma de 2017 que mexeu, né? Porque até então a gente tinha uma justiça do trabalho totalmente pró-empregado. Tá. Hoje analisa mais os fatos. Entendi. Então, assim, se tem prova, conseguiu comprovar o que o funcionário alegou, ok. Se não conseguiu, hoje em dia a gente consegue improcedências para empresas, por exemplo. A gente fala disso, de todo ajuste, né, das relações sociais, e às vezes a gente é lacrado na expressão do dia a dia, de entender isso que você está comentando com o recorte, que era o seguinte, não significa criticar a justiça do trabalho. A ferramenta jurídica que tinha à disposição dos juízes na época levava a essa interpretação mais pró-trabalhador? Exato, é exatamente isso. Então, essas alterações das leis foram importantes nesse sentido também, para que realmente fosse feita a justiça como ela tem que ser feita. Então, provavelmente, até esse recorte, estão falando de 2017, que é muito recente aqui, você tinha à disposição uma legislação jurídica onde, em tese, se o trabalhador levasse o que ele quisesse, lá eu já ouvi muitos casos de absurdos, né? Essas demandas, de alguma forma, lógico, está lá, tem que processar, elas ainda eram absorvidas. Agora a lei mudou, tem que ter um pouco mais de elemento. Exatamente, é exatamente isso. Você tendo provas, elementos, você ganha. Entendi.
Em seguida, já na sua carreira, ainda na fase seguinte, você falou, bom, pera lá, mas eu vou cuidar da minha vida lá, agora eu vou fazer um outro passo, eu vou constituir o meu próprio escritório com outras áreas, juntar uma turma aqui para atuar, inclusive além da área trabalhista? Exato. Eu comecei em 2012, abril de 2012, eu comecei meu próprio escritório. Não era a formação que é hoje. Hoje sou eu, a Mariana e o Jonatas. Cada um atua numa área específica. Mas em 2012 eu comecei sozinha. Aí eu tive uma sócia, não deu certo. E aí veio o Jonatas e depois a Mariana. Gabriela, olhando esse recorte seu aí mais do ponto de vista profissional, para a gente contribuir e compartilhar com os outros aqui vários pontos, né? Você diria hoje, para quem está começando a ideia da advocacia, que, olha, é melhor especializar, vai lá, se afunda numa área ou busca um outro sócio especialista na outra área, ou a ideia é um pouco, porque é muita área do direito, de generalizar, é possível tocar um barco com o pé em mais de uma canoa, dependendo do setor? Quando eu comecei, não tinha como negar, né? O que aparecesse de processo, de caso, eu pegava. Entendi. Mas só que é complicado. Por quê? Porque você perde muito tempo estudando uma coisa que você não tem afinidade, que você não entende. Legal. Então, essa parte de se especializar é importante. De fato, eu comentei com você para compartilhar aqui que a esposa está na área de leis e execuções penais, do outro lado, né, do Poder Sim. Judiciário, e ela fala muito disso, né, de que pegar lá uma grande demanda da área, tem tantas especificidades na execução penal, que se você não tiver o mínimo de, não é preparo ali, de lida, por isso que a gente fala de operação com o direito, mas você vai deixar passar algumas coisas, né? Exato, por isso que nós não podemos ser generalistas, não dá para ser um advogado generalista, tem que se especializar sim. Tá, aí o direito da família, ele acaba vindo demandas naturais em escritórios em volume, por uma série de razões, tem conflito, infelizmente, abarrotados lá na rua. Quando eu comecei no escritório, a maior demanda que foi me aparecendo foi direito de família. Aparecia também um pouco de trabalhista, mas a maior parte era família, alimentos, divórcio. E depois, com a pandemia, o que mais surgiu foram divórcios no escritório. Então, a gente começou a ter assim, nós nos especializamos também mais nessa área, né? Por conta da procura. Eu vi isso de outras frentes de psicólogos, por exemplo, que a gente entrevistou aqui, que abarrotou também os consultórios dos conflitos da vida a dois, ou da família, que tem filhos, né? Inclusive de outros membros das famílias, que aí tem tia, tio, sogro, sogra, pai, mãe, esta convivência ali, enfim, por causa da pandemia, obviamente, mais concentrada e por muito tempo, gerou, infelizmente, uma série de outras demandas e conflitos. É verdade. Foi até triste, porque ninguém casa para divorciar, né? Na verdade, a gente casa para o resto da vida. Então, quando a gente viu aumentando o número de divórcios por conta de você conviver mais com aquela pessoa, até nós, às vezes, ficamos chateados. Porque às vezes a gente está casado com uma pessoa e a gente então não conhece direito essa pessoa. Sim. Porque cada um tem a sua vida, né, profissional, cada um fica mais fora de casa do que dentro. Mas a relação da experiência da advocacia, do direito de família aí com o outro lado das convivências, né, das outras ciências como psicologia. Infelizmente ou não, a gente está comentando aqui que tem uma série de pessoas que fazem um contrato social da vida a dois e não se conhecem. E aí vão descobrindo por imaturidade ou não, enfim, no julgamento aqui, mas para mencionar que infelizmente isso é real. É real, totalmente real. E até assim, o contrato a dois, quando você vai iniciar uma vida conjugal, que você está feliz, né? É até importante você utilizar esse momento que os dois estão felizes, estão com o mesmo objetivo, para fazer um contrato mais pormenorizado, fazer um pré-casamento, um contrato pré-nupcial. Por quê? Porque ali você estabelece, por exemplo, na falta de nós dois, quem vai ficar com os nossos filhos? Quem vai gerir nosso patrimônio? No caso de divórcio, como a gente vai fazer a partilha? Como vai ficar a questão dos filhos? Pensão? Você já pode estabelecer tudo isso antes de casar. E fora o regime, né, de casamento também. Tá. A gente tem uma ideia de que contratos pré-nupciais funcionam só para as grandes estrelas e grandes patrimônios, né? Uma visão equivocada, então.
Totalmente equivocado. Eu falo que aqui no Brasil a gente não tem o costume de planejar. A gente não planeja o casamento e a gente não planeja a sucessão. A gente não planeja o que vai acontecer quando a gente não estiver mais por aqui. Isso evitaria uma série de dissabores, eventualmente, ainda que tivesse que ir para a demanda com o judiciário? Sim, porque fica tudo mais simples. Já existe um contrato, então já tem normas, cláusulas pré-estabelecidas que não vai demorar 5, 6, 10 anos na justiça para poder resolver. Porque tem inventários milionários que ficam 10, 15 anos na justiça. Mesma coisa divórcio, porque fica aquela briga de bens, então fica ali debatendo. No caso do inventário, daria um programa separado aqui para a gente comentar, porque tem tantas nuances da lei, né, de não poder mexer ou destituir quem cuida do patrimônio, Sim. se tiver empresas funcionando, algum tipo de economia, que é um desastre. Dependendo do encaminhamento judicial, você faz uma desidratação, uma perda de patrimônio, inclusive. Exato. Nossa, e a perda é muito grande. A perda é Por muito causa, grande. às vezes, de uma conversa mínima ali das pessoas. Ó, nós temos uma empresa, se a gente ficar brigando aqui, não vai, o negócio, a gente vai perder dinheiro. Né? E perde dinheiro pela falta de concordância na administração dessa empresa, perde dinheiro porque tem que pagar os impostos, tributos do inventário, perde dinheiro porque tem que pagar advogado. Então, assim, vai cada vez sugando mais o dinheiro do seu patrimônio. Gabriela, tem dois vetores de uma outra coisa dos nossos recortes aqui. Como que você vê, como profissional, aí olha lá para a OAB por elas e olha para o lado de cá, a prerrogativa, né, a atuação do dia a dia. Essa função que a gente fala que todo advogado na área penal, mas em todas as áreas, mas eu digo muito mais no direito da família, é um pouco psicólogo. Não no sentido especializado da questão, mas se ele não tiver o mínimo de equilíbrio psicológico do dia a dia, ele pode cair na ideia da lavadeira de roupa suja. É comum a lavadeira de roupa suja. Na verdade, a gente tenta evitar, né? Porque isso daí só traz desgaste dentro de um divórcio. Não existe mais culpado, né, pelo divórcio, nem a mulher, nem o homem. Existe que não deu certo, independente do motivo. Então, o divórcio ele é decretado pura e simplesmente sem culpa. E nessa questão, né, da minha participação na Comissão da Mulher, no programa OAB por Elas, a gente também traz muito para o direito de família, porque existe muita violência patrimonial, principalmente em divórcio. Um exemplo comum que acontece é o marido que tem uma condição melhor financeira, compra bens, apesar de saber que o regime é da comunhão parcial de bens, que tudo que for adquirido tem que ser partilhado entre os dois, mas ele coloca no nome de quem? Do irmão, da mãe. Para quê? Para na hora de um futuro divórcio não ter que compartilhar. E quando isso está visível durante a relação já, né, uns casais que têm alguma ideia aí de que a vida a dois continue ou tem alguma vontade de que isso aconteça, enfim, então dá uma pitadinha aqui no meio pitaco. Mas não deveria ter receio de chegar e falar, ó, não dá, você comprou aquele apartamento lá na praia e colocou no nome do teu irmão lá, não faz sentido. Aí fica aquela coisa, né? E aí, falo, não falo, imagina, depois estoura lá na frente. Às vezes ela nem sabe. Ou não sabe, aí é pior ainda. Muitas vezes a mulher nem sabe. Mas você tocou num tema que vai além do horizonte, as pessoas podem eventualmente não ter a dimensão disso. Violência patrimonial, de como isso, numa sociedade muito patriarcal, infelizmente, não com todas as diferenças de ganhos de homens e mulheres, de negócios em si, estão lá presentes, sim, infelizmente, nas ações da Vara da Família. Sim, estão presentes. Justamente assim, quando a mulher fala que quer o divórcio, os homens não esperam que elas vão tomar essa atitude. Então, eles utilizam muito assim do patrimônio, às vezes para se vingar mesmo. Se você quer sair de casa, eu te sustentei até hoje, agora você vai ficar sem direito a nada. Mas não é assim que funciona, não é isso que está na lei. E as mulheres, elas desconhecem isso. De que forma a lei dá minimamente essa proteção, ou se o judiciário está correspondendo a isso, a esse direito, falar, bom, eu me relacionei com você num determinado momento, chegou lá na vida da Vara da Família, a vida dessas pessoas vai se dissolver, o contrato social vai se dissolver, mas esta mulher, em muitos dos casos, abriu mão da carreira dela, o fizeram ambos de consentimento, porque a relação é consentimento, que à medida que veio os filhos, por exemplo,
ela acabou sendo a dona de casa, aqui sem entrar no juízo de valor, ou seja, ela abriu mão da sua capacidade de ter autonomia financeira. Aí vem o divórcio, como fica isso? Essa mulher, ela tem direito a uma pensão para se restabelecer, até ela se restabelecer no mercado de trabalho. Ah, mas e se demorar 10 anos? Não, aí também não. Tá. A gente tem um limite. A jurisprudência hoje é de 18 meses até 24 meses. 2 anos aí como uma referência básica. Exato. Para ela poder se reinserir no mercado de trabalho, relevantar a sua vida, se for o caso. Isso, então ela tem essa pensão garantida para ela. E também tem aí os alimentos para os filhos, né? Que normalmente ficam com as mães também. Entendi. Mas aí você tem que dosar ali as duas questões. Olha, para a vida dos filhos a gente ia 2, se o nosso salário dos dois era 10 mil, então 3 mil já ia para os filhos, com a gestão hipotética aqui, né? E o casal vivia com o restante na vida deles lá, se tinha casa própria ou não, o carro não, o seguro não, enfim, era vida a 2. E essa mulher não trabalhava, cuidava dos filhos, né? Imagino que está nessa situação hipotética que a gente está colocando aqui. Entra aí um referencial para a questão da subsistência dos filhos, mínima, e dessa mulher por pelo menos até 2 anos. Exato. Assim, o que a gente leva muito, antigamente era um binômio, né, para pagamento de alimentos. A necessidade e a possibilidade. Hoje tem a proporcionalidade. Tá. Então, quem ganha mais contribui mais, quem ganha menos contribui menos. No caso da mulher que não trabalhava, então ela contribui com 0. Entendi. Né? Até ela se restabelecer. E como fica lá na prática tudo em cima de uma regra hipotética, nesse caso onde do outro lado, o advogado considera, mas espera lá, agora ele já casou com outra pessoa, já tem outro relacionamento, como é que ele vai dividir tanto assim, a fonte de receita é a mesma, ou seja, o cara tenta segurar a onda dele. Aí ele vai ter que entrar com uma revisional de alimentos, justificar, vai ter que demonstrar que o ganho dele... Meu 10 né? continua 10, eu não vou poder dar 7 lá, porque senão eu não vivo aqui com a minha nova vida. E aí a gente readequa. Tem muito disso. Tá. Mas isso tudo entrou numa palavra que é dura, mas a gente não pode deixar de tocar dela, que é o fator vingança. Às vezes usado do ponto de vista patrimonial e muitas vezes usado em relação aos filhos, né? Por homens e mulheres. Sim, os dois. Não dá para falar que é só os homens e nem que são só as mulheres. A vingança a pessoa que sai muito machucado, ou seja, aquele que não decidiu pelo divórcio, desperta um mal-estar e acaba querendo de alguma forma atingir a outra pessoa e acaba usando o filho, o que é prejudicial para a criança. No divórcio a gente tem que pensar na criança, no bem-estar da criança. É aí que eu falei do fator do preparo do profissional do dia a dia, que vai muito além da área que você atua, que eu acho fantástica, porque você está lidando, infelizmente, mas no sentido positivo de proteção de direitos mínimos do outro lado, e chegar para essa mãe, para esse pai e falar, você está querendo botar tinta, caneta aí, não adianta, o juiz não vai julgar desse jeito, porque você descapitalizar o outro aí, ou gerar prejuízos para tentar gerar dificuldade, vai prejudicar a vida do teu próprio filho. O difícil, nesse momento que a gente faz essa mediação, né, entre os divorciandos, é colocar isso na cabeça deles. Que é na hora que o fogo está ardendo ali da dor, né? Porque todo mundo chega ali no momento da explosão, né, naquela que a emoção tá à flor da pele. Então, sempre com muita calma, eu vou explicando passo a passo, a gente vai trazendo a realidade fática. Entendi. E o judiciário, da sua visão do lado de lá, ele está atento, regra geral, que você acaba somando uma série de experiências sua, né, dos outros colegas, das colegas, inclusive lá da OAB, essa visão institucional. E não, olha, a gente está num estágio adequado, que juízes e juízas têm estado atentos a todos esses fatores? Sim, nós temos a atenção, sim, para esses fatores. A única coisa que acontece realmente é que demora. Tá. Não Tempo tem de como, resposta... não tem como eu falar para você que em 3 meses o seu divórcio litigioso, a sua briga, né, no divórcio vai ser resolvido. Não dá. A gente só está falando de briga, né? Não vai achar que a gente só olha a briga, mas tem um percentual de gente aí mais equilibrada, ponderada, que esse pessoal faz acordo.
Sim, muitos acordos. Tá. E Leva lá já, olha, já estamos aqui, conversamos com os advogados das partes e às vezes chegamos a esta conclusão. Às vezes a gente demora de 3 a 4 meses para poder fazer essa intermediação, o acordo ficar certinho do jeito que todo mundo quer para assinar e só leva para homologar. Olha, seria um mundo, já que tem a separação do contrato social do rompimento, um mundo mais adequado, né? É muito melhor, porque quando o casal resolve de forma amigável, interfere também no bem-estar da criança. Porque aquele casal que se divorciou amigavelmente, eles não vão brigar. Então, eles vão continuar tendo um relacionamento para resolver as questões dos filhos. Agora, por vezes, o ser humano é materialista, né? E não quer discutir lá a BMW dele, essa casa, essa é pilantragem, o cara está escondendo já desde a relação, sem pensar na vida da família, olhando para a questão consumista dele, enfim. Estão lá esses casos, a gente abordou. Agora, o cara tem um quadro lá que ele adora, para usar um termo simbólico, que tem briga por muita coisa muito menor. Ah, mas esse sofá aqui, eu não abro mão dele. E aí, acontece isso? Acontece muito. Esse jogo de copo de cristal eu ganhei da minha tia e eu quero levar. Não foi da sua tia, é meu, eu quero esse copo, esse jogo de copo de cristal. Acontece muito isso. E um outro aspecto para você falar, olha, de várias nuances aqui, a gente vai navegar no psicológico, no relacionamento, direito de família o tempo inteiro disso, de certa forma até orientar, divertir mulheres, em regra geral, que por força lá da questão talvez mais arraigada da relação com o filho, né? Ser mãe é uma coisa sensacional, que a gente está gravando no mês da mulher aqui, mas não é só uma questão simbólica. E a gente fez isso de propósito, não para chamar atenção também sobre isso, dela acabar falando, não, eu vou abrir mão de tudo, porque eu vou querer proteger o meu filho. E o homem do outro lado, desse mal orientada do lado de cá, tirando proveito disso. É normal também isso acontecer, porque quando a mulher resolve, eu vou me divorciar, eu vou sair de casa, é que ela não aguenta mais. Ela não aguenta mais aquela situação, seja pela violência psicológica, seja pela pressão da violência patrimonial mesmo, porque eu sei de casos de mulher que só podia gastar o cartão do marido se fosse para comprar alguma coisa para o filho e ela não tinha emprego. Então isso infelizmente ainda acontece. Então assim, essa mulher, ela só quer se ver livre dessa situação que está acontecendo. E ela fala, se eu sair de lá com a minha roupa do corpo, para mim tá ótimo, eu assino qualquer coisa. Então, nessa situação de fragilidade da mulher, ela acaba assinando um divórcio que é desfavorável para ela. O judiciário corrige depois se essa mulher disser, mas eu assinei lá sem orientação jurídica nenhuma, no momento coisa, ou não, assinou, é mais difícil de mudar? É mais difícil, porque aí teria que comprovar um vício de consentimento. Tá. E o vício de consentimento no direito, ele não é de fácil comprovação. Você colocaria na mesma dificuldade de comprovação, apesar da lei, a ideia, que é uma palavrinha não comum do dia a dia, da alienação parental, de utilizar o filho como jogatina ali, emocional, no meio do caminho? A alienação parental também é complicada para comprovar. E, assim, a lei da alienação parental, inclusive, tem uma super discussão sobre estão pedindo a revogação dessa lei, né? Ela traz alguns pontos, eu estou pensando assim, uma forma mais simples de falar. Claro, claro. Ela traz alguns pontos que realmente não beneficia a criança. Porque, às vezes, tem crianças que elas sofrem violência e aí o pai, porque aí a mãe não quer, por exemplo, que o pai tenha acesso, o pai vai lá e fala que está praticando alienação parental. E essa criança que é violentada, estou falando assim de todos os tipos, né? Fisicamente, psicologicamente, acaba sendo protegido pela lei e acaba sendo enviada para esse pai. Ou pode ser o contrário também, uma mãe que... agressor ou agressora. Isso. Então, é isso que essa lei, eu acho que é uma falha muito grande dela.
Olha, isso é um dado complicado que você está colocando aqui, que de fato pode, que o legislador acabou não vendo todas essas nuances. Exato. Então, assim, a questão da alienação parental, ela é complicada, ela é delicada. Eu vou usar essa expressão que eu acho que é De melhor. fato, e ela se agrava mais, a gente acabou participando, eu como jornalista, você como profissional, de uma discussão envolvendo questão de violência doméstica e tal, se a gente lembrar que lá 80%, 85% dos casos desses que chegam não de subnotificação são praticados por quem está ali no ambiente do lar, família, parentes, né? O índice estoura, né? É gigantesco. É gigantesco. E é dentro de 4 paredes a violência. Aplicado isso à nossa preocupação que a gente está falando da alienação parental, é ainda mais grave. Sim, porque a comprovação é mais difícil, né? Porque é a palavra do marido contra o da mulher e a gente tem aquela pessoa pequenininha indefesa que é a maior vítima disso tudo. Olha, eu comentei sobre uma coisa aqui entre os recortes que a gente não poderia deixar de passar por ela, Gabriela. A gente teve uma série de avanços, e você fique à vontade para discordar ou não, né? Defensoria Pública começou a ter anexo do não sei o que da família da mulher, a delegacia da mulher não tem em toda a cidade, mas dizem que vão colocar, se vai funcionar 24 horas ou não, né? Se os horários são adequados no pós-turno, porque não adianta abrir 8 horas da manhã, muitas mães precisam trabalhar, subsistência envolvidos no meio. Temos aparatos do Estado mais presentes recentemente. Mas o trem demora muito. E até que ponto essa estrutura, por exemplo, de ouvir o filho, a violência em casa, acaba tornando isso uma frustração? Olha, bastante. A frustração aí é grande, porque as decisões... por exemplo, uma liminar, né, de guarda provisória, ela é concedida sem ouvir o que realmente está acontecendo, com o mínimo daquela prova que existe no processo. Pode ser acertado ou não. Tá. E até você conseguir que todos os órgãos, cada um, né, no seu tempo, realize o que é preciso, como, por exemplo, uma escuta especializada, demora. E é feito pelo município, que só para as pessoas entenderem, né? Para a Secretaria do Bem-Estar Social. Então saiu lá de uma instância, de um outro poder, e veio para o outro, aqui tem a máquina pública, tem que funcionar. É, isso mesmo. Então, assim, a gente tem que pensar que a vara da família, ela tem o tempo dela, o setor psicológico do fórum tem o tempo dele, a Delegacia de Defesa da Mulher para fazer o inquérito, fazer a investigação, o boletim de ocorrência, tem o tempo dela. O anexo de violência doméstica para poder julgar os casos de medida protetiva, os processos criminais que decorrem, né, desse boletim e dessa medida protetiva, tem o tempo dela. Você me falou uma coisa que o jornalismo é um grande aprendizado, né? No dia a dia a gente vai assimilando aqui. Me preocupei muito em pensar o seguinte: você tem uma série de demandas da vara da família, natural, que infelizmente, em grande volume, envolvem a discussão lá, que já é duro, do contrato social que se rompe, mas com o ingrediente de violência junto. E aí? Anda cada um num canto do judiciário? É bem assim mesmo. O divórcio, pensão, alimentos, guarda, visita, é discutido na vara de família. E a parte da violência doméstica é discutida por outro juiz no anexo de violência doméstica e familiar. Então, são 2 processos distintos que correm em tempos diferentes e que aí cabe ao advogado a ficar comunicando tanto o anexo do que aconteceu na vara de família, como a vara de família do que aconteceu no anexo. Os juízes não se comunicam automaticamente, então? Não existe essa comunicação. O nosso sonho de consumo é que tivéssemos aqui em Bauru um juizado da violência doméstica e familiar. Porque esse juizado, ele traria uma competência mista. Tá. Então, ele resolveria tanto a questão criminal da violência, como as questões de família. Da própria formação do nome aqui, dessa interpretação, o objetivo é isso, juizado de violência doméstica familiar, que aí os casos poderiam andar com um único juiz ou juíza?
Isso mesmo. Então, um único juiz iria conhecer de todo o caso, tanto do que está acontecendo na partilha de bens, na guarda, como no que aconteceu na agressão, seja ela física, psicológica, sexual. Mas precisa criar um juizado específico disso? Ou transformar um existente num misto? Ou não existe essa possibilidade? Aí envolve a questão do Tribunal de Justiça Tá. aprovar a criação aqui em Bauru. Que aí envolve ter um juiz titular, envolve ter cartorários. Estrutura do Estado. Toda a estrutura do Estado. A pergunta já daria outro programa. Medida protetiva funciona? Olha, eu li faz um mês mais ou menos um livro que chama A Eficácia ou Ineficácia da Medida Protetiva de Urgência. A medida protetiva é uma decisão judicial e toda decisão judicial tem que ser cumprida. Mas a gente tem que lembrar que é um papel. Se a gente não tiver o aparato dessa decisão com a Polícia Militar, com o CRM, se a gente não tiver uma união de forças, o agressor que quer continuar agredindo, aquele agressor que quer matar, cometer um feminicídio, ele vai cometer. Já tivemos caso aqui em Bauru que o agressor, ela tinha medida protetiva, ligou e pediu para a vítima descer para pegar a pensão do filho no estacionamento. E ela desceu, e foi quando ele matou, né? Cometeu o feminicídio. Então, até as mulheres que ouvirem, né, essa entrevista, que fiquem atentas. Porque se ela tem uma medida protetiva, não dá para dar sorte ao azar. Entendi. Não Ela também tem que se caírem no precaver. erro e, infelizmente, considerar que a medida estabeleceu uma proteção absoluta aí, Exato. física do dia a dia. Infelizmente, né? Infelizmente. Fazer esse alerta. Existe um aplicativo da Polícia Militar que chama SOS Mulher. Nesse aplicativo, toda mulher que tem medida protetiva, baixa o aplicativo, cadastra o número da medida protetiva e ele vai funcionar como um botão de pânico. Então, se ela vê, o agressor tem que manter lá uma distância de 300 metros, ela está em um restaurante, o agressor chega. Tá. Se ele não sai, aciona. Entendi. Porque ele está descumprindo uma medida judicial. E funciona aí os fura-fila, eu digo, do cara já é maluco, né? Enfim, já tem problema lá, que devia se tratar, e de usar o filho, eu tenho medida protetiva, mas eu tenho eventualmente, não sei se eu estou falando um absurdo aqui, uma outra medida aqui que me garante eu visitar o filho, uma coisa confunde com a outra ou não? Confunde, mas só que nesses casos cabe ao advogado, né, levar isso para o processo para que ou a mãe, ou a avó, ou uma tia vá retirar a criança. Entendi. Tem, Não lógico, vai- o intermediário vai falar, poxa, mas você está pensando numa situação absurda. Não, às vezes usam os filhos para poder furar a desobediência aí. Sim, muito. É muito normal essas coisas, porque tudo que der para furar, né, a desobediência, aquela decisão judicial, eles são criativos, eles vão tentar. Então a gente sempre tem aí alguém que vai buscar. Para você, o que é o OAB por Elas? Olha, o OAB por Elas é minha menina dos olhos, na verdade, da Comissão da Mulher, porque é uma forma de poder realmente dar orientação jurídica para essas mulheres e não só na parte da violência, da medida protetiva. É uma orientação jurídica mais na relação familiar mesmo, porque elas chegam assim, ele me disse que vai me deixar sem nada, ele disse que vai tomar meus filhos de mim, ele disse que eu nunca mais vou ter acesso aos meus filhos. Entendi. Então, assim, e a gente explica que não é assim que funciona. O Mulher Advogada acaba, de alguma forma, no tempo que vocês possam ter lá conversando com vocês, na instância da OAB, de discutir essa relação de uma sociedade com toda a carga que tem machista ainda da relação do dia a dia, de compreender, eu vou ser mais objetivo, o judiciário recebe a mulher da forma como deveria, como operadora do direito, por causa de sermos uma sociedade com muitas barreiras e obstáculos ainda masculinizados? Já evoluiu muito. Eu vou confessar que no início da minha carreira, lá em 2007, havia algumas barreiras, tanto por ser mulher como jovem advogada.
Então a gente esbarrava nisso. E tem juízes que querem medir força, principalmente quando você é nova, né? Então é uma questão que a gente passa. E também, assim, o que eu já passei na carreira como advogada, eu não tenho vergonha até de falar, se eu falo para o meu cliente a estratégia é X, ele fica um homem. Às vezes ele fica meio ressabiado, assim, será que é verdade? Será que é isso? O meu sócio homem fala a mesma estratégia. Então tá, doutor. Eu já passei por isso. Foram 2 situações, tá? Não é sempre. Claro. Mas às infelizmente vezes tem que chamar o acontece. sócio homem para poder reforçar o argumento. Exato, mas a gente já percebe quando a pessoa é assim. A gente já percebe. Então, dependendo o andar da conversa, eu às vezes falo, Jonatas, você não quer vir participar da reunião comigo? E ele já sabe. Ou seja, além do grande aprendizado da relação social, de ter essa noção de vida comunitária, do OAB por Elas, da mulher advogada, da sua função, né, que lida com questão de conflitos da família, do dia a dia, em boa parte das suas demandas, todo psicólogo nesse setor acaba se transformando um pouco todo advogado acaba se transformando um pouco psicólogo no sentido do preparo emocional ali. E assim, o que nós mais fazemos, na verdade, é escutar. Escutar a história. Tanto no OAB por Elas, como no escritório, é aquele momento que a pessoa está sendo ouvida sem ser julgada. E a partir da história dela, a gente apresenta uma solução jurídica do que é possível ou não fazer. Gabriela, a vida é feita de recortes e ciclos, né? Olhando para o tempo agora, o que a Maria tem em você? A Maria tem muita. A minha força, a minha vontade de melhorar na vida. Nossa. Ela me ensinou a ser uma mulher de verdade. Sem pensar, conseguir superar as dificuldades, os obstáculos e sem me machucar por conta disso. É só uma pedrinha no caminho. Teu marido, Thiago, é da mesma área que você? Não, ele tem um bar, ele é empresário, ele tem um bar. Tá. E lida com a outra área das relações humanas. Outra área, aí é a parte mais da alegria, da festa, né? Que é bom, faz parte do dia a dia. Aí a gente equilibra. Eu com as preocupações de resolver problemas e ele com a felicidade. É isso. Eu acabei anotando que não vou deixar de citar que com o aumento da população de cães e gatos, né, Bauru tem uma relação gigantesca aqui do dia a dia, e isso está naturalmente ou não frequente lá na página dos itens a serem resolvidos às vezes no conflito. Com certeza. Guarda de pet hoje em dia está muito normal. Guarda compartilhada, guarda unilateral, mas é mais a guarda compartilhada, né, no caso. Eu tenho até uma amiga, inclusive, que ela tem a guarda compartilhada do pet dela. Então fica 15 dias na casa dela, 15 dias na casa do ex. Se for na boa, pensando depois da fase seguinte, se as pessoas amadurecem, tá tudo certo, convive com os animais. O duro é quando fica ali utilizando do pet. Pra ficar mantendo briguinha, alfinetada. Não, mas no caso dela eles são bem tranquilos, só tem a guarda compartilhada. E isso a gente tem que trazer para todos os aspectos, né? Não é porque uma relação acaba que a gente vai vai se tornar inimigo daquela outra pessoa. A gente tem que manter o mínimo de convivência. Não estou falando que tem que conversar todo dia, não é isso, mas ter uma relação boa. Civilidade, né? Civilidade. É muito bom. E se as pessoas depois estabelecem ou restabelecem, partem para outros projetos de vida, novos contratos sociais vão ser feitos aí no meio do caminho. E também tem aqueles contratos sociais que a gente dissolve e depois eles reatam e casam novamente. Também acontece. Então, é tudo muito relativo, vai de pessoa para pessoa, de casal para casal. Não tem como a gente generalizar situações.
Como eu comentei no início, olha, a gente passa voando o tempo, é sempre um recorte e é um prazer poder aprender um pouco mais. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Se eu não te deixei falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Eu que agradeço. Não, acredito que eu falei tudo. Se bem que, né, conforme vai perguntando, sempre surge assunto novo. Mas, enfim, é só uma mensagem mesmo para que as mulheres, aproveitando que nós estamos no mês da mulher, não deixe seus direitos de lado. Consulte sempre um advogado se você for se divorciar, para você saber o mínimo do direito que você tem. Isso é muito importante. Muito obrigado. No Câmara Livre de hoje conversou com Gabriela Gavioli. A vida também é um contrato social. Se você for estabelecer o seu, no sentido emocional, psicológico, de divisão de obrigações e de maturidade e crescimento, olhe direito se o seu está escrito em páginas, no mínimo, razoáveis. Até o nosso próximo encontro.